O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, determina que o presidente eleito Lula explique os gastos de R$620 mil identificados nas contas de campanha. Bruno Pinheiro aqui conosco mais uma vez. Quanto tempo foi dado para que a campanha do PT explique essas despesas? Em 72 horas, viu, Tiago? A você um ótimo dia, quem nos acompanha. Isso é o que se aguarda, essa explicação após uma área responsável em olhar, analisar as contas durante a campanha eleitoral lá na Suprema Corte Eleitoral, identificar irregularidades na documentação entre a chapa Lula e Alckmin nas eleições de 2022. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente entender esses valores. Inclusive, uma soma de 196 mil com a confecção de material de campanha em 28 de outubro, em 2 dias antes das eleições do segundo turno. Um outro valor de 121 mil com impulsionamento no Facebook, que não foi comprovado. Um valor de 70 mil reais usados também numa tentativa de impulsionar um anúncio que inclusive chegou a ser considerado ilegal na Justiça Eleitoral, e também um valor de 57 mil em irregularidades na documentação de várias doações que eles receberam nessa campanha. Entre esses números, existe ainda aéreas e hospedagem com duplicidade. Isso tudo será então respondido, segundo a equipe do governo eleito de Lula e Alckmin. Eles vão responder em 72 horas a somatória geral no valor de 620 mil reais. Isso tem chamado a atenção, já que em 28 de outubro, na reta final da campanha, um valor alto, na verdade, confeccionando novos materiais que seriam divulgados, seriam distribuídos para tentar aí conseguir chegar até novos eleitores. Então, a gente aguarda essa resposta, qual é a justificativa, e analisar essa documentação na Justiça Eleitoral. É muito dinheiro, viu, Tiago? É muito dinheiro. Bruno Pinheiro de Brasília. Agora já nos nossos comentaristas, começando pelo Roberto Mota. Ô Mota, a eleição passou e agora fica o acerto das contas, né, Mota? Exato, Tiago. Isso é uma coisa que acontece em todas as eleições, né? A nossa legislação eleitoral, ela é muito complicada, ela é muito detalhada, e muitas vezes a maioria dos candidatos não tem condição de acompanhar todas essas regras. É comum questionamentos. O que acontece dessa vez é que essa não é uma eleição qualquer, né? Essa é uma eleição especial. E aí vamos ver como é que essas questões vão ser tratadas dessa vez. Agora, Amanda, é preciso reforçar a legislação ou a fiscalização nesse caso para evitar esse tipo de problema e de questionamento da Justiça? A fiscalização está funcionando, Lívia, e você veja que ela é muito assídua e ela acontece no tempo certo. O presidente Lula acabou de ser eleito e tem que prestar contas, e tem 72 horas, tem uma área jurídica, todas as grandes campanhas têm essa área jurídica muito fortalecida, justamente para fazer frente a todos esses questionamentos do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lembrar que é o dinheiro público que está sendo usado aqui, afinal de contas é o financiamento público, fundo partidário, fundo eleitoral, que foram usados na eleição desses candidatos, e mesmo se fosse dinheiro privado, eles têm que prestar conta, sim, não pode haver duplicidade, não pode haver nenhuma dúvida sobre a legitimidade, a legalidade de todos os comprovantes apresentados à Justiça. Então, isso tem que ser fiscalizado, sim, sempre, e essas dúvidas estabelecidas, sanadas o quanto antes. Deputado? A minha opinião sobre essa prestação de contas eleitoral, o Mota já até antecipou. É muito complexo, não é qualquer pessoa que se habilita a usar o programa disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Há pessoas que erram nas suas prestações de contas por não dominarem o sistema, mas muitas pessoas que dominam o sistema usam esse remédio para lavar dinheiro ou até mesmo fazer caixa 2. Nós temos que contar com a expertise dos técnicos da Justiça Eleitoral para poder detectar quem exatamente está fazendo um bom uso do fundo eleitoral ou do fundo partidário e aqueles que não estão fazendo um bom uso.
porque há milhares de casos espalhados pelo Brasil inteiro que o ato criminoso ele fica perfeito em cima de uma legalidade. E outras vezes esses criminosos eles acabam não aparecendo.